Todo mundo já sabe que para ser feliz e produtivo é necessário ter mais controle emocional. Surgiu até uma onda da tal da inteligência emocional, mas pouco eu ouço falar de uma técnica simples, direta, capaz de facilitar essa medida, essa mensuração do estado emotivo. E essa mesma ferramenta ela pode até indicar um direcionamento de modo mais rápido, mais instantâneo de para onde a gente deve ir. Então, se você está com dificuldade de escolher aquela carinha da manhã, hoje eu me sinto, escolhe uma carinha. Ou aquele mapa de emoções gigante, ainda não facilitou para você encaixar direitinho qual é a emoção que está sentindo. Então aproveita esse vídeo que provavelmente essa ferramenta vai te ajudar muito. Aqui no Medicina Certa, onde você aprende promoção em saúde, sem enrolação, comigo, Dr. Lucas Ocknarz. Então hoje você vai aprender a usar uma bússola que já existe no seu sistema nervoso, mas você ainda não aprendeu a usar. Ela está lá o tempo todo, dando um direcionamento, mas muitas vezes parece que ela está oculta, é como se ela não aparecesse ali no seu cockpit ou no seu drive de navegação, porque o sistema nervoso ele fala por sinais muitas vezes indiretos, não é às vezes muito claro para quem não sabe ler. Mas você deve estar até pensando, pô doutor, mas bússola é coisa antiga, eu queria um GPS. Olha, também existe um GPS, mas esse ele precisa ser instalado, ele não vem de fábrica igual essa bússola aqui, que é o protocolo da Clínica Mayo. Hoje eu vou te ensinar a usar a bússola, que já está pronto aí, já é muito útil para quem sabe usar, para quem sabe ler. E para você fazer o quê? Mensurar, medir o estado emotivo sempre que você quiser, sem ter que parar para pedir informação num guia de rua, né? Ou para alguém, ou ficar procurando para onde ir. É uma bússola que pelo menos está mostrando para onde é o norte, o sul, etc. Tá? Então você já deve ter visto esses mapas complexos aqui das emoções, né? Onde eles tentam facilitar, esses diagramas tentam facilitar a identificação do que pode estar acontecendo naquele nosso mundo complexo e infinito, cheio de combinações, né? E no fim das contas, cada emoção ela pode sim ter um nome. Ela pode ter um nome. Mas é apenas uma, vamos dizer assim, uma derivação de um estado mais primordial que veio lá de dentro e se ramificou, tá percebendo? Então tudo pode ter uma forma assim mais básica, mais genérica de se olhar. E aí essa informação genérica, rústica, digamos assim, ela é muito subjetiva. E como que transformar isso em algo claro, racional, objetivo? Como que é possível fazer isso, né? Por nomes é uma das maneiras. E qual a finalidade de se nomear as emoções? Tem alguns artigos já mostrando aí de que é de conhecimento acadêmico claro que essa arte de conseguir nomear os sentimentos, ela promove um maior controle sobre eles por um motivo que é muito simples. Você passa a utilizar a área mais importante do cérebro para o controle emocional, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal. Quando a gente age somente com o sistema límbico, que é um sistema mais emotivo, sem o córtex pré-frontal, o comportamento ele é muito semelhante, sei lá, de um animal silvestre, por exemplo. E a partir do momento em que essa mesma emoção, não importa ela qual seja, qual nome ela tenha, se ela for processada pelo córtex pré-frontal no mesmo momento, a gente tem uma condição de domínio comportamental. Então toda a inteligência emocional, que é cheia de dicas complexas e tudo mais, ela pode ser simplificada nesse entendimento. Se a gente vai agir emocionalmente sem o córtex pré-frontal, isso seria então burrice emocional, ignorância emocional. Se a gente coloca ele no jogo, a gente passa a ter inteligência emocional que pode ser aprimorada e treinada a cada dia conforme o nosso conhecimento, o nosso treinamento. E o grande benefício da ferramenta que eu vou apresentar nesse vídeo, essa bússola, é a capacidade de fazer uma leitura mais rápida, mais simples e objetiva do estado emotivo, e você só vai precisar utilizar 3 parâmetros.
Na verdade, somente 2 parâmetros. E a partir dessa leitura de 2 parâmetros, você já vai ter pelo menos uma noção mais clara de onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, de como você tá e para onde você deve ir em cada momento da vida. A bússola funciona o tempo todo. Durante o trabalho, no almoço, antes de dormir, entrevista de emprego, sei lá, prova de vestibular, tanto faz. Ou seja, mensurar em tempo real. E olha, com treino, com poucos minutos, quem sabe até segundos, você vai poder fazer uma leitura rápida. Você bate o olho na bússola, sabe para onde ir. Então vai facilitar muito uma tomada de decisão, por exemplo. Porque olha, o que eu defendo há muito tempo já é que é necessário aprender a fazer um gerenciamento do sistema nervoso, do estado emotivo, dessa carga de pressão do dia a dia, no próprio dia a dia. Para não deixar que aquele peso se torne cada vez mais pesado e o corpo sofra consequências ao passar do tempo. Porque assim, quanto mais dias se passam com o sistema nervoso sobrecarregado, os prejuízos orgânicos começam a aparecer e aumentar. Então vai desde demência, infarto, alteração do sistema hormonal, a própria saúde mental, ou mesmo a produtividade no trabalho, nos negócios, e por aí vai, a lista é muito grande. Tudo isso se resume a um conceito que é chamado de carga alostática, tá aqui, allostatic load, né? Carga alostática, tá? É uma referência, em que ela aumenta em até 22% o risco de morte por qualquer causa, e ela aumenta quase 40% a mortalidade cardiovascular, ou seja, infarto e AVC. Não basta treinar e ter dietinha balanceada para ter uma manutenção da saúde, precisa cuidar da carga alostática, que é a carga nervosa. E o primeiro passo fundamental para gerenciar essa carga é saber em qual situação a gente se encontra, para saber para onde ir. Daí a importância da bússola. Então aqui mais um artigo aí de referência para você ter uma noção da importância de você aprender a usar essa bússola. Então vamos lá, vamos para a parte mais prática aqui. Toda aquela complexidade de nomes, e diversas possibilidades, elas podem ser simplificadas em 3 medidas, que são na verdade 2, né? Não se preocupa com nomenclatura, o foco aqui é te ensinar a observar a bússola e saber para onde ela aponta. Então quais são essas 3 medidas? É o nível de alerta, a metacognição, nome esquisito, né? Metacognição e a valência. A valência. Na verdade, você só precisa saber medir o alerta e a metacognição, a valência é o resultado, tá? Isso aqui são os nomes técnicos, não é necessário treinar um pouquinho, mas eu vou citar exemplos para facilitar a vida. Então, nível de alerta. Aqui tem praticamente assim todo o ouro do que você precisa para controlar o estado emotivo. Muita gente que busca concentração, performance, memória, precisa entender que esse fator aqui, ele vem antes de tudo isso, ele é o mais primordial para que todo o resto funcione bem. Ou seja, é um outro contínuo, ele não é uma coisa fixa, não é algo que liga e desliga. Então é necessário um pouco de treino, mas segue o raciocínio para você entender do que se trata quando a gente fala nível de alerta. É como se do azul aqui fosse o mais baixo, do vermelho aqui o mais alto. Então aqui o que seria o nível mais baixo aqui do estado de alerta? Se a gente for fazer uma classificação, o mais baixo possível, do mais azul aqui, seria o estado de coma. Se a gente acorda um pouquinho mais, estamos falando do sono profundo. Se a gente aumenta um pouquinho mais o nível de alerta, estamos falando de sono leve. Se a gente aumenta um pouco mais, estamos falando de um estado de vigília, mas é um estado calmo. E aqui é onde você deveria estar praticamente todo o tempo, na maior parte do tempo. Se você sobe um pouco mais, estamos falando de euforia ou de agitação, certo? Se a gente sobe um pouco mais, estamos falando de ansiedade, um estado ansioso, né? Subindo o nível de alerta, chegamos à ansiedade. Se a gente sobe um pouco mais, é um estado de sobrecarga. Tá? Aquela coisa, não vai dar, não vou conseguir, tá muito pesado. Se você sobe mais ainda, estado de pânico, ou burnout, ou esgotamento total. Então veja bem, o nível de alerta ele flutua ao longo do dia e a gente pode usar recursos para controlar, ok? Isso é nível de alerta, mas vamos seguir em frente. O segundo parâmetro é o quão para dentro da concha, né, ou para dentro da casca nós estamos, ou o quão para fora, a tal da metacognição. Um exemplo. Se o momento é de reunião, a gente deveria estar com a nossa atenção voltada para o mundo externo, para fora, vamos dizer, dos confins do nosso corpo.
Mas se tem aquele pensamento intrusivo, preocupante, sei lá, do resultado do exame laboratorial que não sai da cabeça, a gente fica preso para dentro da concha, para dentro da casca, naquela introspecção, não é compatível com o momento da reunião. Então aquela sensação emocional resultante, ela vai ser ruim. Ou por exemplo, você tá com a bexiga muito apertada para urinar durante aquele filme maravilhoso no cinema ou mesmo em casa. Então o filme tá puxando a emoção para uma experiência agradável, para o positivo, para o lado de fora. Mas a introspecção da vontade de ir no banheiro torna a experiência vivida em algo relativamente ruim ou até muito ruim. Perfeito? Então isso é metacognição nesse sentido, tá? Então para dentro ou para fora, para onde está a nossa atenção? E a valência é o resultado disso, o quão bom ou ruim você está se sentindo. Inicialmente você pode pensar, sei lá, em 3 níveis básicos, mal, neutro ou bom. Mas isso é um espectro contínuo também, não é uma chave de liga ou desliga, a bússola não liga-desliga, né? Existem variáveis, tô relativamente bem, tô muito bem, tô meio mal, tô neutro, etc. Então isso aqui também pode ser considerado assim escalas menores se você quiser dar mais nomes. Mas o objetivo é adequar esse parâmetro da valência sempre que possível para o bem-estar, para ser compatível com o momento atual, passando aí de um ponto, digamos, neutro, que pode ser, sei lá, esse aqui do meio. Você quer estar sempre para um lado mais positivo. O que importa é o nível do resultado. E você só tem acesso à melhoria desse resultado se você fizer a adequação dos outros resultados. E isso, existem representações gráficas e alguns exemplos aqui para facilitar, que podem ajudar. Então você pode pensar como uma temperatura de termômetro, ou aquele espectro que eu mostrei do azul ao laranja, né, do vermelho, de alerta, que foi proposto até pelo brilhante neurocientista Daniel Spiegel. Então são estruturas visuais que tentam facilitar o entendimento. Mas no frigir dos ovos, no resumo, a pergunta que você deve fazer é: eu estou muito agitado ou calmo demais, sonolento demais? E esse estado, ele é compatível com o que eu estou vivendo agora? Então, por exemplo, se antes de dormir, você está lá num nível laranja, né? Com nível de alerta muito alto, não é compatível. A gente deveria estar com um nível mais baixo, lá naquele outro gráfico, num azul claro, profundamente tranquilo e relaxado. Então, se o momento atual não condiz com o nível de alerta que a gente está, a valência vai ser ruim, a emoção, não importa o nome dela, vai ser negativa. Por exemplo, frustração, falta de controle, medo de não dormir, certo? Outro exemplo, você está realizando, sei lá, a viagem dos seus sonhos. Aí você se encontra sonolento, letárgico, nem presta atenção no local direito, tudo que você queria ver você não está vendo direito. Isso também vai gerar uma valência, ou seja, um resultado final negativo. Porque o momento pede um nível de alerta mais alto, até mais eufórico, animado, agitado. É uma viagem. E aí tá lá, calmo demais, sonolento demais. A valência não vai ser boa. Então, mais um exemplo, vamos lá. Se você está apresentando uma palestra para 500 pessoas num auditório, e aí tá tão ansioso, tá tão nervosa, tão ansiosa, mão molhada, não vai ser fácil ter fluidez na fala, a valência também vai ser negativa. Então, tudo depende do momento. Veja bem, regente, o nível de alerta tem uma importância enorme na nossa emoção, no nosso sentimento. Se ele estiver adequado para o momento vivido, a tendência é que você tenha uma emoção positiva, seja ela qualquer nome daquela lista infinita. Se ele estiver inadequado, você vai se sentir na outra parte do gráfico, onde residem aquelas emoções negativas. E o mais legal do nível de alerta é que ele é um parâmetro completamente ajustável. A gente pode ter um controle se a gente conhecer técnicas de ajuste. Então, aplicando a técnica certa no momento adequado, é possível fazer um ajuste rápido do estado emotivo, aumentando o bem-estar e a performance contínua, porque aquela bússola está sempre indicando, você vai ter que aumentar ou vai ter que diminuir. Então, para você aprender a mensurar é fundamental para ter uma vida mais realizada. Cada experiência vivida, ela ser vivida da forma que ela merece. Então, olha, é sempre bom ter em mente que tudo isso é treinável e ajustável. Só depende de querer aprender e aplicar. Então, brinca aí, faz as suas experiências pessoais para usar essa bússola nos diversos momentos aí do dia a dia. E aí pode contar aí no comentário
se você conseguiu perceber, se você teve essa noção, olha, realmente eu estava muito para dentro, eu devia estar para fora, eu estava alerta demais, aquilo impediu minha atenção, porque com pouco tempo essa bússola vai fazer parte da sua tela de navegação, constantemente auxiliando a guiar para uma rota mais feliz e mais controlada. Por isso que eu sempre digo que conhecimento é o único caminho e que a força esteja com você.